A gente vai falar sobre treinamento com potência, com frequência cardíaca e com a percepção de esforço. Bora! Vamos começar então com a percepção de esforço, que tem custo zero e dá para todo mundo utilizar, né, Kleber? É isso aí. Acho que são diferentes formas de se prescrever e realizar o treinamento, né? Então a gente tem algumas formas, a gente pode trabalhar com potência, com frequência cardíaca, com percepção de esforço, com velocidade, com distância, né? Então tem várias formas de se prescrever e realizar treinamento e cada uma dessas formas vai ter a sua particularidade, seus prós e seus contras. E como eu digo, assim, você tem que entender um pouco de cada uma delas, porque, enfim, você vai acabar, alguns treinos você vai ter otimizados ali com o uso da potência, outros com a frequência, outros com a percepção. Em relação à percepção de esforço, eu particularmente sou muito fã, acho que a percepção de esforço ela vai te trazer diversos benefícios que treinar com potência, com frequência, por velocidade ou por distância, o que seja, não vai te trazer, né? Então, que é muito sobre esse autoconhecimento, é você observar os sinais, você observar o seu corpo, você aprender sobre o terreno, você aprender sobre a sua aplicação de esforço em diferentes terrenos e condições e dias, e você começar a se conhecer melhor, né? Como que o meu corpo está, como que, poxa, por que eu faço determinado esforço num dia e parece fácil, o mesmo esforço em outro dia parece difícil, e você começa a aprender sobre si, né? Então eu vejo que o treino com percepção de esforço tem essa vantagem muito grande, além do que você já citou do custo zero. É um tipo de treinamento, é uma forma de você monitorar o treino, né? Com custo zero. O custo ali é de gastar algumas calorias, usar esse órgão maravilhoso aí que tem dentro da nossa cabeça, né? O nosso cérebro, para fazer essa análise, para você ficar se observando e se entendendo cada vez mais. E como que funciona o treino com a percepção de esforço? Como que eu encontro essa percepção, os níveis? Tipo, eu fiz pouco esforço, eu fiz muito, porque é meio subjetivo. A percepção de esforço, ela é totalmente subjetiva, ela não é meio subjetiva, ela é totalmente subjetiva, né? Então, assim, a gente tem medidas, a gente tem ferramentas de monitoramento, de treinamento e prescrição, algumas são mais quantitativas, outras são mais qualitativas, né? Então, por exemplo, a potência, ela é quantitativa, ela vai te mostrar o que você está realizando naquele momento. Ou quando eu prescrevo um treino por potência, eu estou te falando assim, eu quero que você entregue esse número X, entre X e X, independente do custo que isso tiver para você, né? Então isso é o que a gente chama a gente vai observar ali o que a gente chama de carga externa. É o que você efetivamente está fazendo, está entregando. Então, por exemplo, a potência é carga externa. A velocidade é o que você efetivamente está entregando. Se eu falar assim, olha, eu quero 10 tiros a 50 km por hora. Então é uma carga externa, é o que você efetivamente entrega, independente do custo, tá? Carga, aí a gente tem medidas que a gente chama de carga interna, tá? Ou custo interno. Hoje a gente não usa muito carga interna, a gente usa o custo interno, né? Então seria, por exemplo, a frequência cardíaca é uma forma de monitoramento ali do custo interno. Por quê? Porque você não monitora o que você está entregando, você está monitorando a reação do seu corpo ao que você está entregando. E aí é importante entender isso porque observa a diferença entre essas questões. Uma coisa é eu te pedir, olha, eu quero 300 watts. Entregue isso. Não importa, se você está bem, se você está mal, você tem que ir lá e entregar 300 watts. E tem os prós e tem os contras disso. Outra coisa, eu falo assim, eu quero que você ande a 170 batimentos, entre 170 e 175.
Se você tiver num dia bom, você provavelmente vai entregar mais potência. Se você tiver num dia ruim, provavelmente você vai entregar menos potência. Se você estiver muito fadigado, provavelmente você vai ter mais dificuldade de chegar a 170, 175, enfim, qualquer número que seja elevado. Se você está num dia que está bem fresh, provavelmente sua frequência vai responder mais rápido. Você vai chegar lá mais rápido. Então, uma coisa é a medida quantitativa, é o trabalho, é o que eu quero, velocidade, potência, etc. Outra coisa é o custo daquilo para o trabalho. Então, quando eu prescrevo por frequência cardíaca, por exemplo, eu estou observando a resposta do seu organismo. Então, eu não estou ajustando pela sua entrega, eu estou ajustando pelo que eu espero que o seu organismo responda. Então, assim, chegou nessa zona de frequência cardíaca, esse é o esforço. Não é você vai entregar X, não importa o custo. Não, você vai entregar o que tiver para hoje dentro dessa zona. Porque o sinal adaptativo que eu quero é X. E ponto. Tá? A percepção de esforço, você não precisa de um medidor de potência, você não precisa de um monitor de frequência cardíaca, e você consegue monitorar isso em todos os treinos, independente de ter uma bateria ou não, independente de estar o medidor calibrado ou não, independente de ser quente, ser frio, se você está feliz, está triste, se você esqueceu o seu Garmin em casa ou não. Você pode monitorar isso a qualquer hora. Tá? E é uma medida totalmente subjetiva, como eu falei. E tem prós e tem contras. Por ser uma medida totalmente subjetiva, ela responde a tudo que está ao redor da pessoa. Da pessoa que vai pedalar hoje a primeira vez, até o atleta de altíssimo nível. Então, a percepção subjetiva de esforço, ela vai considerar todos os fatores desse contexto, desse atleta, naquele momento. Tá? Tem pontos positivos e negativos. Pontos positivos. Ao considerar todos esses fatores, o atleta ou a atleta, ele tem condições de gerenciar o treino para aquilo que talvez seja o melhor para aquele dia. Se ele está sentindo que, nossa, esse esforço para eu fazer esse estímulo aqui, eu estou rendendo muito pouco. Cara, eu costumo chegar a tal distância, hoje eu estou chegando, nossa, 70%. Será que vale a pena eu continuar esse treino, por exemplo? Ele vai poder avaliar, falar, não, o esforço está muito elevado para o que eu estou fazendo. Acho que eu não estou descansado o suficiente para fazer. Tá? Outras questões que, por exemplo, a frequência cardíaca também tem um pouco dessa resposta, tá? Mas a percepção de esforço, eu costumo falar que assim, a frequência cardíaca, geralmente, ela é atrasada. Ela vai te mostrar o custo em relação a algo que você já fez ou algum estresse que você já sofreu. Então, por exemplo, se você vem estressado e tal, sua frequência está elevada, ou se a carga de treino está muito alta e você está com uma frequência deprimida, né, você fica com a frequência cardíaca mais baixa, não de maneira saudável, tá? A frequência está te mostrando a resposta do seu organismo a algo que você já fez. A percepção subjetiva de esforço, ela é muito instantânea. Então, assim, se o atleta, ao chegar para treinar, for recebido com um sorriso pelo treinador, ou se ele foi recebido com, pô, você chegou meia hora atrasado, já tomou um esporro, isso pode influenciar no treinamento. Não vai influenciar na frequência, provavelmente, mas vai influenciar na percepção de esforço daquele atleta. Se tá com a cabeça cheia, precisando resolver um problema, né, e você não faz um aquecimento adequado que traga também a componente psíquica para o treinamento, só tá o corpo ali, a percepção de esforço vai mostrar isso. Tá? Então a percepção de esforço ela tem esse ajuste muito fino, muito rápido a qualquer alteração do ambiente. Pode ser no treino, pode ser um estresse fora do treino, é um nível de hidratação, é calor, tudo influencia na sua percepção subjetiva de esforço. Tá? Quando você considera uma prova, por exemplo, eu acho que é importantíssimo você ter esse domínio dessa percepção, porque você vai saber
o quanto você pode fazer de esforço para, por exemplo, fazer uma prova de 100 quilômetros. Então, acho que o seu controle, lógico que usando a potência, você sabe a potência que você tem que imprimir ali, mas essa percepção, eu acho que ela vem antes de tudo isso, né? Com certeza, até porque assim, numa prova de 100 quilômetros, você não sabe exatamente a potência que você vai poder imprimir lá, né? Você tem uma estimativa da potência que você vai conseguir entregar. Vou dar um exemplo. Por que a gente não sabe exatamente a potência que você deve entregar lá para ter sua melhor performance? Porque uma coisa, vou dar o exemplo do Campeonato Brasileiro de Maratona. Você teve uma prova ali de 107, 108 quilômetros, 90% da prova, 90, mais de 90, 93, 94% da prova foi ondulado plano. Ou seja, variação de altimetria assim, muito pequena. E um trecho da prova, uma subida mais longa ali, que estava dando acho que 6 km, se não me engano, com uma inclinação média de 5%. Por aí você já fala, poxa, então essa subida é importante, né? E a gente consegue calcular com certa precisão, né, o quanto de potência, né, por quilo corporal, ou seja, de potência relativa, que você precisa entregar para atravessar aquela subida, naquelas condições, assim, assado, em determinado tempo, né? E é esperado que se a gente tem atletas mais ou menos com a mesma relação peso-potência, eles vão desempenhar mais ou menos igual. Tem algumas diferenças, mas mais ou menos igual, tá? Então, assim, apesar disso, da gente conseguir estimar, pensa só, se aqueles 60 quilômetros antes dessa subida de 6, que foram 60 quilômetros ondulados, se ele veio no que a gente chama de on-off, na hora que tinha uma subidinha, alguém vinha e dava uma pancada bem forte. Pá, batia, na hora da descida, aliviava, pegava o plano, ninguém puxava. Ficava todo mundo esperando para ver o que ia acontecer. E a prova... Então a prova poderia ficar no que a gente fala que é uma prova que é on-off. Bate forte, solta, bate forte, solta, bate forte, solta. A prova poderia também ter chegado lá numa prova que a gente fala mais morna. É aquele morno quente, sabe? É aquele que vai queimando aos poucos. Por exemplo, se os atletas do pelotão da frente falam assim, não, vamos esticar. Pega 2, 3 atletas, tenta abrir uma fuga, por exemplo, e eles começam a rodar, né? Rodar cada hora um vai para a ponta do pelotão e eles vão se revezando para rodar. Então, se a prova tivesse fluído dessa forma e chegasse lá no quilômetro 60 para essa subida, é outra expectativa de entrega na subida, né? Então, diferentes atletas podem chegar lá em diferentes condições. Se eu tenho um atleta mais preparado para o on-off e ele enfrenta uma condição on-off, ele chega, eu tô bem, eu tô preparado para isso, eu treino isso, cara, isso é o que eu faço de melhor. Agora, se eu tenho um atleta preparado para o on-off, a estrutura dele, o treino dele tá tudo mais adaptado para o on-off, e de repente ele pegou um pelotão morno quente, que esticou e não tirou o pé mais, ele vai chegar em outra condição. Então, talvez ele entregue 5% a menos de potência, só porque ele chegou um pouco mais machucado, né? E aí tem condição de sol e tal. Tem N fatores que vão influenciar. Então, não dá para o atleta se basear na potência e falar, aqui eu tenho que subir com X potência. Não, ele vai ter que fazer uma leitura de si, falar, tá, eu acho, né, provavelmente os atletas vão passar essa subida com X watts quilo, né, o primeiro grupo, então eu deveria entregar X watts quilo. Mas se ele não usar a percepção, pode ser que ele quebre ali no meio do morro e acabou, já era, tá? Então, assim, a percepção de esforço é importante por isso. Porque, cara, ali, na hora da prova, no mountain bike é muito difícil você ficar monitorando a potência o tempo todo. No ciclismo é mais comum, até porque as subidas são mais longas, né? Então você consegue monitorar mais pela potência e se guiar por isso. No mountain bike, você tem muita mudança de terreno, você tem muitas variações que você fica com uma potência muito estocástica. Ela não é tão linear, né? E aí a percepção de esforço vai ganhando cada vez mais importância assim, no mountain bike, para você ir se orientando, para você ir entendendo. Você falar, ó, será que eu posso ir esse golinho a mais aqui ou eu preciso tirar o pé porque senão eu vou entrar muito no vermelho e a conta vai ficar muito cara,
né? Então, ter esse autoconhecimento é importante nesses momentos também. Mas e na prática mesmo, assim, como que se usa essa percepção? Tá, a percepção de esforço, você vai usá-la de uma maneira bem simples, o mais simples possível. Você vai olhar para si e se perguntar assim, cara, de 0 a 10, o quanto eu estou me esforçando aqui? Essa é a pergunta. Você vai pensar, tá? Daí a gente tem escalas de percepção subjetiva de esforço que podem ser utilizadas, né? Você vai ter que aprender a usar essa escala. Então, assim, mas basicamente as mais famosas são essas escalas que vão de 0 a 10, tá? Então, tem a CR10 ali, que é a escala de Borg adaptada, uma escala de percepção subjetiva de esforço que vai de 0 a 10. 0, eu não estou fazendo esforço nenhum. 10, eu estou fazendo meu esforço máximo, tá? Tem uma observação ali que, assim, lá atrás, quando foi feita o ajuste da escala de Borg de 16 pontos, tal, tinha um pontinho sobre o 10, que seria um 11, sabe? Porque, assim, o seu esforço máximo hoje, amanhã você pode descobrir que ele não era o seu máximo, né? Que você foi além. Consegue ir um né? pouco mais. Então, assim, mas na escala de 0 a 10, o que a pessoa tem que entender para ela utilizar esse coeficiente? Se ela digitar no Google, escala de percepção subjetiva de esforço de Borg, 10 pontos, Borg, B-O-R-G, de 10 pontos, ela vai ver um monte de imagem. Você vai pensar naquela escala e avaliar como eu me sinto, quanto de esforço eu estou fazendo nesse momento aqui, tá? E essa é a forma correta de se utilizar a escala de percepção subjetiva de esforço. Respondendo essa pergunta para si, e você vai monitorando isso tempo a tempo. A cada segundo você tá monitorando isso, porque se você dá uma pancada forte de 10 segundos, muda a sua percepção de subjetivo de esforço. Tá? E aí, é importante você entender que, assim, eu sempre faço uma brincadeira com os meus alunos que eu falo assim, tá, vamos supor, você tá lá na subida, fazendo um super esforço e tal, nossa, o seu limite, quanto que tá o seu esforço lá? Você tá numa subida, entregando a sua vida lá, de 0 a 10, qual o seu esforço? Se coloca lá na situação. 9. 9, você está entregando a sua vida. Então eu tô no 10. Você está no 10, você está entregando a sua vida, né? Você tá falando, ou eu vou passar ou eu vou morrer. Então, tá no 10, tá? Aí você passou. Aí você parou de pedalar. Falou, nossa, consegui fazer. Quanto que tá o seu esforço nesse momento? Pensa, se coloca lá na subida. Você tá... Acabou de passar. Falou, passei, acabei o teste aqui. Mas tá semi-morta lá em cima. Tá pedindo a Deus para deixar sua alma na terra mais um tempo. Ele tá 10 ainda? Ele tá 0. Porque você parou de fazer o esforço. Está cansado, mas não tá mais... Exatamente. Então, a sua percepção, né, do esforço realizado ainda tá alta. O seu cansaço, né, o seu corpo tá falando assim, olha, o esforço realizado foi muito alto. Mas o esforço que você está fazendo é 0. Porque você parou. Você ainda está com todos aqueles sintomas. Frequência cardíaca acelerada, as coxas doendo, respiração hiperventilando, queimando a garganta, mas seu esforço é 0, tá? Então é importante entender isso, porque assim, a percepção de esforço ela vai mudar de segundo a segundo, né? E você precisa ajustar a sua percepção subjetiva de esforço para o estímulo, o esforço que você irá realizar. Um erro muito comum das pessoas é assim, tá, eu vou fazer aquela subida que vai durar mais ou menos 1 hora. Aí ela começa a subida, ela tá como? Tá fresh, tá? Tô descansada. Tranquila. Então, no começo da subida, ela fala assim, eu sei que vai durar mais ou menos 1 hora, eu posso ir com um esforço ali 6, 7, 8, né? Aí ela pensa, não, mas eu quero entregar o máximo que eu puder, então eu vou no 9 e no final eu vou 10, beleza. Só que lá no começo da subida de 1 hora, 9, você está projetando o seu esforço sobre um corpo descansado. 9 é uma coisa. Daqui meia hora, no meio da subida, meia hora, se você já começou no 9, você já está assim, ó, e você tem mais meia hora. Você não vai mais conseguir entregar o 10 lá.
E nem manter esse 9. Não, você vai 9 o tempo todo. Só que 9 descansado é diferente de 9 cansado. Então, o seu 9 no começo, você está entregando muito mais potência do que o seu 9 depois de meia hora. Então, você precisa ajustar a sua percepção de esforço para uma perspectiva, algo que você espera que você vai realizar. Então, a percepção subjetiva de esforço pode ser 10 num estímulo de 10 segundos ou 10 num estímulo de 1 hora. E a distribuição de energia vai ser diferente. Se eu vou para um estímulo de 10 segundos, eu posso entregar o meu máximo desde o início. Se eu vou para um estímulo de 1 hora de subida, se você já começa entregando 10, fatalmente no final você vai fazer muita força. Você vai sofrer como nunca. Mas provavelmente a sua entrega efetiva, o seu tempo de subida vai ser pior. Muito provavelmente. Mas a sensação de você ter feito o seu máximo é real, né? Eu falo isso para os meus atletas. Eu falo, olha, você tem que decidir se você quer ganhar, se você quer performar ou se você quer fazer força. Porque a maioria quer fazer força. A pessoa ela quer sentir que ela entregou o máximo dela. Eu falo, tá, parabéns, curta, seja feliz. Mas não é entregando o seu máximo o tempo todo que você vai fazer a sua melhor performance. Então você decide, você quer ganhar? Ou você quer sair com a sensação de que você fez o máximo? E isso é comum ver até nos relatos dos atletas profissionais, muitas vezes. Falam, entreguei o meu máximo na pista e não saí acabado. Aí eu olho para a prova e falo, cara, exato, entregou o máximo do início ao fim. Fez isso tão efetivamente que errou. E deixou muito da performance. Na largada de uma prova de XCO, fica muito da performance do atleta lá, porque está entregando o máximo desde o começo. E a hora que ele realmente precisa desse máximo, que ele tinha que estar preparado para entregar o máximo mesmo, para poder dar um bom resultado, aí não vem. Sim, porque assim, aí a gente começa a entrar em assuntos mais complexos, que teria que explicar algumas questões um pouco mais complexas, assim, do custo e benefício de cada tipo de esforço em cada momento. Vamos voltar, por exemplo, da subida de 1 hora. Se eu falar assim, olha, você vai fazer 1 minuto de esforço máximo durante essa subida de 1 hora. No primeiro caso, você vai largar e fazer 1 minuto no talo e depois continuar fazendo aquela subida. Tá? No outro caso, você vai fazer moderado até quase o final e quando tiver faltando mais ou menos 1 minuto, você vai dar a vida nesse 1 minuto. Você entende que são 2 cenários totalmente diferentes? Sim. Você fez só 1 minuto máximo nos dois, só que um você fez no começo da subida, o outro você fez no final. Provavelmente essa pessoa que fez 1 minuto máximo no começo, ela vai ter uma performance pior, mas ela vai ter uma sensação, uma percepção do esforço realizado muito maior. Essa segunda que fez o estímulo máximo no final, ela vai ter um custo menor, porque efetivamente você vai olhar a frequência cardíaca dela está mais baixa, ela produz mais potência por cada batimento que se eleva. A percepção subjetiva de esforço dela durante a subida inteira foi mais baixa do que a pessoa que fez o estímulo máximo no começo. E muito provavelmente a entrega, o tempo de escalada naquela subida vai ser menor. Muito provavelmente porque, assim, existem diferentes, pode ter diferença de altimetria, de terreno, de condição competitiva, pode existir muito disso. Mas num cenário de contrarrelógio individual, numa subida de asfalto, por exemplo, linear praticamente, vai acontecer isso. Mas a maioria das pessoas vai dar uma pancada no começo. Isso, cara, eu mostro para meus alunos direto. Eu falo, olha aqui. Ah, não, mas eu distribuí bem a energia. Eu falo, não, você distribuiu bem mal. Não, mas é porque no começo tava assim, assado. Eu falei, não interessa. É porque você começa... Eu tô bem, então eu vou aguentar isso aqui. Só que, na verdade, quando chega lá no meio, você percebe, poxa, eu não vou aguentar mais. Você vai chegar, mas não como você gostaria de chegar. Exato. Mas a sensação da pessoa é, nossa, entreguei o meu máximo. Ok, você entregou o seu máximo, mas o que você levou não foi o máximo. Esse é o problema. Você está pagando muito caro pelo que você está levando. E aí a diferença de quem quer ganhar e quem quer sentir que está dando a vida. Eu quero sentir que eu estou fazendo o meu melhor. Tá bom.
Você está feliz? Então, ótimo, seja feliz. Mas saiba que provavelmente ou você vai estar muito superior aos seus adversários ou você não vai ganhar desse jeito. Ficou claro que a percepção de esforço é algo muito importante, né? Então vamos trabalhar esse entendimento e como o seu corpo funciona para que a tua percepção seja cada vez melhor.